Conheça para crer, creia para viver. Um título bom para identificar a mensagem do quarto evangelho, o Evangelho de João. Vamos continuar pensando neste livro nesta noite. Já temos atravessado quase que todo este livro, refletindo nos domingos passados e continuaremos hoje, nos aproximando já do final do livro. Vamos focar hoje no capítulo 21. Capítulo 21, do verso 1 ao verso 14. Palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Antes de lermos o texto, quero recordar os dois versos que estão no capítulo 20, os versos 30 e 31, que nos apontam o propósito porque este livro foi escrito. Diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Segundo estes versos, este livro foi escrito para que pudéssemos entender, conhecer quem Jesus Cristo é, e então pudéssemos crer, porque a fé cristã é informada. Não há como crer se não se conhecer quem Cristo é. E uma vez crendo, então, encontrar-se vida, finalmente vida. Não há vida, no sentido pleno da palavra, numa pessoa, enquanto esta não encontra a vida com Deus em Cristo. Eis a razão deste livro, deste evangelho. Vamos ouvir a narrativa, vamos atentar para a narrativa no capítulo 21, então. Capítulo 21, do verso 1 ao verso 14. Vamos ler esta porção da palavra de Deus. E que esta palavra, nesta noite, firme a sua fé, ou se você ainda não crê, possa trazê-lo a crer e conhecer a vida em Cristo Jesus, lhe dar vida, enfim, que cada coração aqui esteja totalmente aberto à palavra do Senhor agora. Ouçamos a narrativa, lembrando que aqui se trata do momento quando Cristo já ressuscitou. Ele não ascendeu aos céus ainda, mas está neste corpo ressurreto. E ele se manifesta, demonstrando a sua ressurreição antes de ascender aos céus. E aqui temos mais um momento, então, desse período da vida de Cristo pós-ressurreição. Diz assim, verso 1: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia.
ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Verso 12, mais uma vez, Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha a coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Foi convidado para almoçar na casa de uma família. E como geralmente acontece quando nós convidamos alguém para um almoço em nossas casas, a comida era um pouco fora do normal, mais especial, um mini banquete. E estávamos comendo aquela comida deliciosa e farta. De repente ouviu-se uma voz, o garotinho da casa levantou a sua voz na mesa, e no meio daquela comilança ali, coisas deliciosas, mesa farta, ele perguntou: o que é que nós vamos comer na janta? Um garotinho que não vai embora de nenhum de nós. Um garotinho que é, na verdade, todos nós, seres nunca saciados, sempre insaciáveis. Há uma fome, há uma necessidade sempre presente. Ela se manifesta de forma muito concreta, tocável, nas questões materiais, na alimentação, o cuidado. Precisamos ter a provisão para termos o material que nós precisamos, ou então aquilo que nós sonhamos ter, e esses sonhos não terminam nunca, mas que, na verdade, tudo isto fala de uma outra fome subjacente, que é a verdadeira, que é a questão nossa espiritual, como é que nós vemos a vida, como é que nós vemos, então, o nosso ponto de sustento, de descanso. E esse texto que nós lemos é sobre isto nesta noite. O Senhor Jesus diz, então, venham comer. Você já ouviu e já atendeu este convite de Jesus Cristo? Todos nós saberemos de caminhar de forma faminta e nunca saciados, e sempre tremendamente ansiosos e preocupados, e pensando o que será da próxima refeição, ainda que estejamos no momento fartos e numa mesa plena. Venham comer. Você já atendeu o convite? Você já se assentou à mesa de Jesus Cristo? Você já se assentou à comunhão e à refeição de Cristo? Venham comer. Que convite que fala a você nesta noite. Sustente-se em Cristo. Onde é que você está se sustentando? O que é que lhe sustenta? No mundo onde sempre falta, no mundo onde sempre falta o material, mas que então fala de uma condição íntima, interior, espiritual nossa, que olha para a existência, olha pelo nosso passar neste mundo e vê uma situação toda incerta, onde nada pode nos garantir, onde então nada pode nos prover, onde então nada realmente nos sustenta de uma forma em que podemos encontrar o ponto de descanso. É preciso responder: o que é que me sustenta? Sustente-se em Cristo. E nesta noite, ninguém saia daqui sem ter esta certeza de que se está sustentando em Cristo e que em Cristo haverá de se sustentar hoje e para sempre. Sustente-se em Cristo. Mas eu não encontro onde sustentar neste mundo, porque nada realmente pode me dar a certeza do sustento pleno, completo e sempre, um ponto de descanso. Pode Jesus Cristo fazer isso? No que Ele é melhor?
do que tudo que nós temos aí e até tudo e todos para quem olhamos. Olhamos para a nossa conta no banco, olhamos para o nosso emprego, olhamos para a nossa carreira profissional, olhamos para o governo, para o plano econômico. É Cristo em alguma medida melhor do que tudo que nós encontramos aí, em nós e fora de nós, para que possamos então estabelecê-lo como nosso sustento? Sim, sustente-se em Cristo, porque Ele é simplesmente o Senhor ressurreto. Grande mensagem do Evangelho, e chegamos a este ponto. Ele já passou pela cruz, agora é o Cristo ressurreto. Revela e demonstra aquilo que ele já havia anunciado. Deus conosco, maior do que a vida, maior do que a morte, aquele então em quem podemos encontrar o nosso sustento e o nosso ponto de descanso e referência para os nossos anseios mais profundos, externos e internos. Senhor ressurreto. Aqui, então, Jesus se manifesta, diz o texto, mais uma vez, a terceira vez neste evangelho, aos seus discípulos. Se manifestou também a Maria, mas aqui nesta narrativa do evangelho, em relação aos discípulos, ao seu círculo mais próximo, a terceira vez manifesta-se. Não se trata de uma aparição. Nós ouvimos às vezes sobre aparição. Não é uma aparição de Jesus Cristo. Não se trata de um ser aí espiritual. Não se trata de um fantasma, um mero espírito, uma visão. Não, nós encontramos o Senhor na praia. Encontramos Ele falando. Encontramos Ele preparando uma fogueira, pondo os peixes, servindo. É o Senhor que andou entre nós, Deus que se humilhou na forma humana e foi conhecido como um de nós, o homem Jesus Cristo, Deus sim, mas verdadeiramente homem também. E é este que estão vendo na praia, verdadeira ressurreição. Não é um levantar do espírito, é um corpo sim, diferente do que nós conhecemos, mas um corpo presente ali, manifesto. É o Senhor ressurreto. Aí está ele mais uma vez aparecendo para provar a sua ressurreição. Estas manifestações de Jesus durante esse período de 40 dias, quando ele se manifesta e aparece aos seus discípulos, que foram então registrados, e eles testemunharam, e o testemunho deles é registrado para que eu e você também pudéssemos ouvir e conhecer sobre esta ressurreição. Através deste livro e os outros evangelhos, lemos, este livro foi escrito para que vocês pudessem conhecer e crer quem Jesus Cristo é, o Cristo, o Filho de Deus. E aqui, então, sabemos que Ele, em verdade, é tudo isto, porque Ele ressuscitou. Não é um outro ser humano, não é um mero fundador de religião, é Deus conosco, tem o poder sobre a vida e sobre a morte. E Ele se manifesta então aqui. Estas manifestações que eu chamaria de históricas, que não se repetem, aconteceram ali, dentro de um plano de Deus, são manifestações soberanas. Jesus não determinou para os discípulos ou disse a eles quantas vezes ele iria aparecer a eles. Também não estava no poder dos discípulos fazer Jesus Cristo aparecer. Não havia nenhuma ação litúrgica, nenhuma mágica, nenhuma força, nenhuma ação que fizesse Jesus aparecer. Não, manifestações soberanas segundo a vontade de Deus, na medida necessária, de forma que quem quiser conhecer é só examinar o testemunho e terá então manifestações históricas do Cristo ressurreto suficientes para crer, conforme a vontade de Deus em Cristo. Ele se manifestou aqui, se manifestou ali, e se manifestou então neste momento aqui, um testemunho histórico, na soberania de Deus. Deus se mostrando com propósito e finalidades específicas e necessárias. Essas manifestações são únicas, então. São únicas. Não há nenhuma promessa nas Escrituras que o Senhor Jesus Cristo ressurreto vai aparecer para mim, ou para você, ou para esta igreja, ou para qualquer outra pessoa. Manifestações únicas, históricas,
que completam e fecham a mensagem de Deus, a sua palavra, particularmente nos evangelhos. Nós lemos aqui no nosso texto sobre o Senhor Jesus Cristo, então, se manifestando aos seus discípulos. No texto que eu li, na versão que eu li, a palavra, o verbo apareceu, mas realmente no original revelou-se. A palavra mais apropriada, mais forte, isto é, Deus torna Cristo ressurreto manifesto e conhecido. É algo que tem que partir de Deus. Quando Ele quer, como Ele quer, e Ele o faz na medida e nos momentos suficientes para que o Evangelho fosse essa história concatenada, fechada, e eu e você pudéssemos conhecer a Cristo e crer em algo que tem todo o nexo. É a vontade de Deus. Nós só podemos conhecer a Deus na medida em que Ele se revela. Deus é transcendente, somos imanentes, não temos como conhecê-lo por nós mesmos. Ele tem que se manifestar a nós. E Ele se manifesta em Cristo, e nesse momento aqui tão especial no Cristo ressurreto. Jesus fala, está na praia, e o texto diz aqui, por volta de 90 metros, a distância entre o barco deles e a praia onde está Jesus. E há esse momento onde eles veem Cristo na praia, eles não sabem bem quem é de madrugada ainda, talvez há uma névoa, talvez a visão não é muito clara, mas temos também, por outras narrativas do Evangelho, que o Cristo ressurreto, ele tem este corpo que tem o seu mistério, mas enfim, não é desconhecido, e naquela pequena interação, mais uma vez o reconhece João, o apóstolo João grita, é o Senhor, é o Senhor. Não diz apenas é Jesus, nem o Jesus Cristo, mas é o Senhor. Lembrando que este evangelho é o evangelho mais tardio em termos de quando foi escrito. Escrito pelo apóstolo João, ou sob a orientação dele. O apóstolo João, quando então escreve esse evangelho, ele é escrito, não está mais em Jerusalém, não está mais no território de Israel, está no chamado território da Antiguidade, Ásia Menor, Éfeso, hoje Turquia, uma região que não era judaica, o povo à volta, haviam judeus ali que tinham imigrado para lá, mas o povo ali, a cultura local, é influenciada pelo pensamento grego, pensamento pagão, que nada conhecia da revelação de Deus, do Velho Testamento. Israel e Ásia Menor, debaixo do Império Romano. Império Romano que teve como imperador falecido no ano 44, Júlio César, 44 a.C., assumiu, em seguida, o seu filho, Otávio. Júlio César foi reconhecido como divino, então Senhor. Otávio, seu filho adotivo, que assumiu o seu lugar na direção do Império Romano, também se apresentou como divino e Senhor. E agora, no ano 90, não por volta do ano 30, quando Jesus ressuscita, mas agora no ano 90, quando o Evangelho é escrito, numa cultura onde o imperador se apresentava como divino e era chamado de Senhor, César, é que Jesus Cristo é chamado de Senhor, porque Ele é quem é divino. Então a igreja, o evangelho se torna subversivo no meio daquela cultura e daquele sistema político. Quando se levantava a figura do imperador como Deus entre nós e o Senhor, vem o evangelho, vem os apóstolos para dizer não, não, não. Há um Senhor apenas, o nosso Deus manifesta em Cristo. É o Senhor, na praia. E quando eles se aproximam dele, diz o texto, eles não tinham coragem de perguntar, és tu? Aquele encontro, quando você, talvez, já teve um momento parecido, quer perguntar para a pessoa, confirmar algo, mas que você já sabe, você acha constrangedor perguntar aquilo e não pergunta.
Mas diz o texto, não perguntaram, ainda que queriam ou tinham a questão, porque sabiam, diz o texto, que era o Senhor, não havia dúvidas. Sustente-se em Cristo, pois Ele é o Senhor ressurreto, Deus conosco, revelou-se a nós, tornou-se conhecido na sua vontade, louvado seja o Senhor por isto, e na forma do Cristo ressurreto. Sim, eu posso me sustentar nele. Não há ninguém, nada neste universo que conhecemos que se aproxime dele, de quem ele é. Ele é realmente aquele que pode nos sustentar. Sustente-se em Cristo. Quem o está sustentando? Um Deus eterno, transcendente. Como é que eu posso me sustentar nele? A sua glória, a sua grandiosidade, quem sou eu? Sim, entendo o poder dele, mas teria ele alguma disposição na minha direção? Se importaria ele comigo? Sim, sustente-se em Cristo, porque ele se importa com você. Na praia está o Cristo ressurreto, o poder de Deus. Há algum poder maior que possa ser demonstrado do que aquele que se conhece na ressurreição, além da criação do mundo e do universo? Ele se importa com você, ressurreto, Deus. Mas esse Cristo ressurreto é ressurreto porque foi à morte, e a morte porque passou também pela cruz. O Cristo ressurreto é o Cristo crucificado. A ressurreição, tremendo poder e glória. Já pensou se um de nós pudesse dar de volta a vida a si mesmo, se morresse? O que fariam de nós? Poder, mas um poder manifesto em graça primeiro passou pela cruz. Antes de nos mostrar a sua ressurreição em nosso favor, precisou primeiro demonstrar a sua graça e misericórdia, indo à cruz, tomando sobre ele nossa culpa, nossa dívida com a justiça de Deus, nossos atalhos, nossos fracassos, nossas falhas. Caiu sobre ele, ele morreu a nossa morte, tomou a nossa pena. Sim, sustente-se em Cristo, porque Ele se importa com você. É o Deus manifesto e revelado a nós nesta forma tremenda da ressurreição, mas não sem a crucificação por nós, em amor e graça. Ele se importa com você. Aqui é esse momento quando Ele se manifesta aos seus discípulos de uma forma especial. Especial. Há esses momentos quando Deus se manifesta a nós, na verdade, de forma especial. Você já teve essa experiência na sua vida? Eu creio que você diria que sim. Quando você viu a mão de Deus de uma forma peculiar, onde você olhou e disse, Deus está por aqui. Me lembro de alguns momentos da minha vida assim. Não todo dia, não todo mês, creio que nem todo ano. Mas eu me lembro desses momentos. Aqui nesta manifestação histórica, há também a ilustração, como é o caso sempre na manifestação histórica, dessas manifestações especiais que podem acontecer em nossas vidas. Não do Cristo aparecer ressurreto à nossa frente, mas desses momentos onde a presença de Deus é sentida e percebida por nós de uma forma que nós não podemos negar. Deus agiu ali. É interessante que os discípulos, quando estão nesta noite de pescaria, o Senhor se manifesta somente já no raiar do dia, passar a noite toda pescando. E aí Ele intervém. Ele permitiu que todos os recursos humanos, toda a força humana fosse exaurida primeiro.
E às vezes, para nós entendermos a presença de Deus em nossas vidas, precisamos de alguns momentos assim. Quando nós chegamos ao nosso limite, fundo do poço, aí então a ação de Deus tem um significado para nós. Porque quando Deus faz, no meio do nosso correr, do nosso poder, daquilo que fazemos, nós dizemos o quê? Fomos nós que fizemos. E não reconhecemos a mão dele. Então ele nos dá alguns momentos assim. Pesque a noite toda aí, pesca, e nós pescamos e não vai nada. E ficamos apavorados, exauridos. Aí o Senhor interveio. E aí não há como negar que foi a mão dele. Tantas vezes nós temos experimentado isso individualmente, como igreja. Às vezes, por exemplo, quando lidamos com as finanças da igreja, nós, aqueles que têm essa responsabilidade, em algumas reuniões, ficamos apavorados. E agora? Bem, esta igreja aqui tem seus 80 e tantos anos de idade, e aqui está ela. Cheia de dívida na praça? Não tem dívida na praça. Honra todos os seus compromissos. É a mão de Deus que está aí. Deus em Cristo age no modo que reconhecemos ou possamos reconhecer que Ele está perto, Ele está atuante, porque nós temos dificuldade de reconhecer isso. A vida vai, nós saímos, entramos, trabalhamos, etc. E nós ficamos pensando, somos nós que fazemos sozinhos as coisas acontecerem. E não percebemos a mão de Deus aqui e ali, dia dentro, dia fora. A esses momentos, nós percebemos, Deus estava aqui. Sabe, Deus faz esses momentos que são raros, apenas para nos dar uma sacudida, para que nós nunca esqueçamos do seu cuidado constante no normal da vida. Eu vou trabalhar e volto, no fim do mês vem o meu salário, por exemplo. Deus estava ali provendo. Eu preciso ser lembrado disso. Os momentos especiais são apenas lembretes do cuidado constante dele. Neste momento eles pescaram e Cristo interviu depois que a noite se foi, nada pegaram. Mas não será sempre assim, mas Deus continuará cuidando deles. A presença de Deus invisível aos nossos olhos. Não temos o Cristo ressurreto diante de nós, mas essa presença que não se ausenta e está atento aos nossos dias, às nossas labutas, aos nossos desafios, às nossas necessidades. Ele está a noite toda pescando. Onde é que está Cristo? Ele está lá em Marte e não quer nem saber do que está acontecendo com eles. É verdade que ele se manifesta no fim da noite, sim, depois de eles trabalharem muito, sim, mas ele está observando, e ele está vendo, e ele está sabendo. Observa a pescaria, observa a necessidade deles. Aliás, a pergunta que ele faz a eles não é: vocês pescaram alguma coisa, você prestou atenção? A pergunta que ele faz a eles é: vocês têm algo para comer? Jesus vai ao ponto da necessidade, ao ponto final. Tem algo para comer? E na língua original, a pergunta é na forma, no negativo: vocês não têm algo para comer, não é? Já assumindo que não tem mesmo, porque ele sabia. Ele estava sabendo de tudo. Ele estava atento a tudo. Sustente-se em Cristo, porque Ele se importa com você. Nunca se esqueça disso. Acima de tudo, na sua caminhada neste mundo, na sua vida cristã, sustente-se em Cristo. O lado material é apenas uma alegoria do grande sustento, que é o sustento dele para você prevalecer na fé, no meio de um mundo que bate de frente contrário à sua fé em Cristo Jesus. Posso eu
sobreviver neste mundo? Vou eu prevalecer na minha fé em Cristo? Sim, porque o Senhor olha por você, está com você, está observando tudo, se importa e cuida de você. Eis que estou convosco todos os dias até os fins dos tempos. A companhia dele não vai embora, não se separa. Você não vê, mas aí está ele prestando atenção. Os discípulos jamais imaginavam, naquele barco, jogando a rede, puxando a rede, noite toda, que Cristo estava atentando para a vida deles. Neste momento, quando ele vem nesta forma material, o que é que Cristo está fazendo, o ressurreto? Falando do cuidado dele pelos seus que são dele, na vida deles, com ele, naquele dia e para toda a eternidade. Sustente-se em Cristo. Sustente-se. Sustente-se porque este é um mundo desorientado. Nós vivemos no mundo desorientado e então somos afeitos a também enfrentar desorientação. Aliás, qual é a orientação da vida, da existência humana neste mundo? Qual é o rumo e a direção? E você vê hoje um ser humano claramente de pernas para o ar, confuso, sobre tudo, até sobre quem ele é. Estão já negando quem o ser humano é. Tal é a confusão e a desorientação. Há orientação para mim. Há orientação para a minha vida. E quando as horas são mais escuras e me oprimem, não vejo luz, há orientação. Sim, sustente-se em Cristo para a orientação da sua vida. Quem que lhe orienta? Quem que lhe orienta? Televisão. O papo dos amigos que falam como sabichões lá no seu trabalho, colegas de trabalho, que você sabe que estão com a vida toda enrolada e também vazios. Quem que lhe orienta? O seu dinheiro. Algo tão perecível. Quem lhe orienta? Quem orienta o seu coração, a sua vida? Aqui estão os discípulos nesse momento cotidiano, corriqueiro. Eles eram pescadores. Pedro era pescador. Quando Jesus o chamou para segui-lo, ele estava trabalhando ali na sua indústria pesqueira. E é interessante que no texto diz aqui, e eles entraram no barco. Um artigo definido aí, um barco específico, e tudo indica então que era o barco de Pedro. Quando ele deixou tudo e seguiu Jesus, talvez empregados ficaram ali cuidando, e enfim, ele tinha o barco ainda. Cristo morreu, se manifestou a eles, os enviou, mas é para guardar o Espírito Santo. É um momento de transição, um momento especial. Eles precisam comer. Então, diz Pedro, vou pescar. Profissão deles. Momento corriqueiro, cotidiano. Mas aí então, estão nessa situação, a situação do cotidiano, no corriqueiro, onde eu e você também estamos e onde frustrações são comuns. Estando aí no corriqueiro e cotidiano, estamos sujeitos a momentos de grande frustração e desorientação. Pescam a noite toda e nada pegam. Você já viveu isso? Certamente que sim. Esses momentos da dimensão profissional, mas também relacional, ou então físico, quando você diz, e agora? Esgotou os recursos humanos, fiz tudo o que podia fazer, busquei todos os recursos, e tudo está incerto. A hora escura é desorientadora. No Evangelho de João, aparece 3 vezes a menção da noite. E entende-se que João tem um propósito em usar a noite. Lá no capítulo 3, tem um encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, o líder religioso e até político de Israel, um homem de status, um homem de reputação moral, religiosa, vai procurar Jesus, porque ele entende que Jesus tem a palavra final, o caminho, e diz o texto, Nicodemos foi procurar Jesus
de noite. Indicando que Nicodemos estava realmente, ainda que a noite era física, mas falava de que Nicodemos vinha de uma noite espiritual, isto é, aquela ausência de direção, não conhecia ainda a revelação de Deus em Cristo. Há também a citação de noite, quando Judas se retira da comunhão, na noite ali anterior da morte de Cristo, quando então acontece a ceia do Senhor, e Judas se retira, e João diz, e era noite. Isto é, Judas escolheu abandonar a luz e ir para as trevas, para longe de Deus, contra Deus, para a desorientação. E aqui diz então que eles pescaram a noite toda, a terceira vez a palavra noite. Noite, desorientação. Como a noite vem, não é mesmo? Como a noite vem. Quantos de nós já atravessamos noites muito escuras, não é verdade? Nós ficamos perguntando onde está minha orientação, de onde vem meu sustento nesta hora, à noite. Pescaram e nada. Momento de sentir-se totalmente insuficiente. Momento de grande frustração. Sabe o que é pescar uma noite toda e você ser um pescador profissional de carreira e não pescar nada? Trabalho duro, árduo e nada. Mas é aí que então vem esta intervenção, no fim da noite, uma rede cheia de peixes, porque aparece aquele que é o dono de todos os peixes. No meio da desorientação da vida, manifesta-se aquele que é a nossa orientação. No meio da carência e da fome e da incerteza, vem aquele que é a rocha, o pão e a água. Cristo ressurreto. Sustente-se nele para a orientação da sua vida. Quem é? O que é que lhe orienta? Orienta sempre. Não só um dia, mas sempre. É interessante notar aqui nesse texto a providência divina. Uma palavra apenas. Toda aquela noite, todo o drama, muda completamente numa palavra. Lancem a rede do lado direito. Um momento. Uma palavra de Deus. Muda aquilo que horas e horas de esforço humano não puderam fazer. Não pôde fazer nada. A providência divina. Mas nunca esqueçamos que a providência divina, lance a rede do lado direito, veio junto com a ordem lance. Vocês fazem isso. Cristo não lançou a rede, não iria lançar a rede por eles. Eles arrastam a rede. Cristo não arrasta a rede. Os peixes são contados por eles. Cristo não conta os peixes com ele. Cristo diz a eles, traga alguns peixes. É verdade que foi provisão de Deus os peixes, precisamos reconhecer isso. As possibilidades nossas são as possibilidades que Deus nos dá, mas o Senhor diz, então, naquela possibilidade que o Senhor lhe deu os peixes esta noite, traga desses peixes. Você traz do que lhe foi dado, traz do que você tem. Essa presença sempre orientadora, trabalhando nas nossas ações, tornando frutífero nossos esforços. Mas sabe, nós temos estas noites na vida, aqui e ali, vêm, vão, Deus vai cuidando de nós. Mas a vida toda, a totalidade dos seus anos, na verdade, sem Cristo, é uma grande noite, frustrante, desesperadora. Por quê? Onde é que isso vai dar? Qual é o futuro? Onde está qualquer esperança? Na noite da vida, vem a solução dos peixes,
do lado direito. Esse texto fala do cuidado de Deus por nós enquanto caminhamos neste mundo, sim. Mas fala muito mais. Esse texto foi escrito e Cristo se manifesta dessa forma aqui, para que nós pudéssemos conhecer a ressurreição. A ressurreição conhecida, primeiramente, passando-se pelo perdão na cruz que nos dá o direito à ressurreição. A ressurreição é a pescaria final e suficiente para a noite da vida. O Cristo ressurreto. A noite da vida se torna, então, um lugar onde a direção se manifesta a nós, de forma muito clara, no Cristo ressurreto, aquele que é maior do que a noite da vida vazia sem a presença de Deus. Sustente-se em Cristo. Sustente-se nele para a orientação da sua vida. Ele é a orientação da sua vida. Sustente-se em Cristo, então, através de viver a obra dele. 7 discípulos participaram dessa pescaria. 7. Pedro, Tomé, chamado Dídimo quer dizer gêmeo, devia ter um irmão gêmeo. Pedro, Simão Pedro, nome duplo. Tomé, Natanael, os 2 filhos de Zebedeu, incluía João, o autor, um dos filhos de Zebedeu, o autor deste livro, João, o irmão dele, Tiago, e mais outros 2 discípulos, não sabemos quem eram, 7. O Evangelho de João tem muita simbologia, e entende-se que o número 7 aqui desses discípulos tem uma razão de ser, que seria sempre uma totalidade, então falando de todo o povo de Deus, da igreja toda de Jesus Cristo. E aí vem os 153 peixes. E já se fez todo tipo de ginástica com esses números, com esse número 153. O que quer dizer isto? E se aplicou diversas possibilidades de uma arte, alguns chamam de arte, outros chamam de ciência, chamado gematria, que é ver simbologia nos números, etc., tentando encontrar uma correspondência com letras e assim por diante. Mas nada disso foi muito longe. 153 peixes. Contaram naquela manhã, contaram. Porque pescador conta quantos peixes colheu no dia, sabia disso? O pescador profissional chega na praia e conta. Esses pescam em sociedade, contam inclusive para dividir de forma igual. Contam, e aqui fala de 153 grandes, porque os pequeninos, que não são comerciáveis, se jogam fora. 153 peixes grandes. O que é que isto nos fala? 153 quer dizer tudo isso. 153 é colocado aqui como uma grande e ótima pescaria, além da expectativa. Não se pesca dessa forma. Eles viviam da pesca por anos, viveram da pesca, sabiam que 153 é uma pesca fora do comum. O 153 é registrado para nos falar de que quando o Senhor agiu aqui, não foi qualquer pesca, foi a pesca. 153, que coisa! Isto quer dizer o 153. Tudo isso, isto que quer dizer 153. Mas diz também que a rede não se rompeu. Não se rompeu. Rede cheia, 153. A obra abundante e eficiente. A rede que fala da obra de Deus em Cristo. E aí está então a igreja nos 7 discípulos. E aí está eles então para fazer a obra de Deus. Essa obra que também é estendida a nós agora. Estamos aí para fazer uma obra que é do Senhor, uma obra que é abundante, eficiente, há de buscar e alcançar todo aquele pecador que Deus assim há de fazer. E então esta rede suficiente que pode abrigar todo o povo de Deus, a graça de Deus. Peixes foram providos, a provisão do Cristo ressurreto. Do que falam esses peixes que ele proveu na pescaria e mais aquele que ele já tinha na brasa lá.
Ah, é o Cristo ressurreto, é o Cristo da cruz. Você já passou pela cruz? Grande rede, a graça de Deus da cruz. A grande obra. Ele morreu, a morte eficiente e suficiente para todo e qualquer pecador. Talvez você diga, eu já fui longe demais, eu errei muito. A cruz de Cristo não conhece limites. Em perdão, em misericórdia, em graça. É para você. A provisão, a rede cheia, a cruz, mas também a ressurreição. Não somos apenas perdoados, mas somos incluídos no poder da ressurreição. Somos chamados para uma vida, então, com Deus, depois do perdão da cruz. Uma vida com Deus, hoje e para sempre. O que o apóstolo João, no seu evangelho, chama de vida eterna, a vida com Deus que começa agora e não conhece fim. A grande orientação para a noite escura da vida. O convite, que obra. A provisão dele. Convite, venham comer da minha provisão, da rede cheia. E então encontrar satisfação, venham comer. Vocês não têm nada para comer, não é? Não, responderam eles, e não temos mesmo, até que nós conheçamos o saciar em Cristo Jesus. O reencontro com Deus no perdão da cruz e a esperança no Cristo ressurreto. E sabemos que Ele nos acompanha, que nos orienta, que se importa conosco e que nos chamou para si para sempre. Enquanto isto não chegar ao nosso interior, haveremos de ficar assombrados e assustados com todo tipo de noite que a vida nos oferece. E finalmente a grande noite da vida há de chegar, quando o declínio, o último momento vier, e será muito escuro. Sustente-se em Cristo, através do viver a obra dele. E então, integrando-se a esta comunhão dele, grande sustento para nós enquanto vivemos neste mundo, venham comer o Cristo ressurreto que passou pela cruz, diz aos 7, diz à sua igreja, venham comer. Não é venha cada um na hora que quer. O Senhor Jesus Cristo não montou uma pensão, montou uma família. Venham comer, venham juntos. Minha casa, me lembro até hoje, 4 irmãos, todos homens então, a hora da refeição, venham, era para virmos todos e todos juntos. E se algum se tardava, recebia uma bronca. É hora de comer e é hora de comermos juntos, somos uma família, não pensionato. E alguns estão pensando que igreja e vida com Cristo é pensionato, não entenderam ainda. Venham comer. Sim, o Senhor nos chama para sentarmos juntos com Ele como igreja. E Ele é quem viabiliza esta possibilidade de sentarmos juntos. Por que nós sentaríamos juntos? Porque nós torcemos para o mesmo time de futebol? Por que nós sentaríamos juntos? Porque nós temos o mesmo pensamento político igualzinho, todos nós. Por que sentaríamos juntos? Porque todos nós gostamos de um dado hobby? Não. Nós sentamos juntos porque é a comunhão de Cristo, o ressurreto. Aquele que torna possível sentarmos juntos, ele viabiliza a nossa possibilidade de sentarmos juntos e comermos juntos. E ele quer nos alimentar juntos. Ele faz a fogueira, ele tem o peixe e tem o pão. Venham comer. Tragam alguns peixes. Venha também colocar no altar a sua vida, o que você tem, o que você é, o seu tempo, os seus talentos, a provisão financeira de Deus. Coloca no altar do Senhor. Tragam alguns peixes. É interessante. Tragam alguns peixes. Sim, dos peixes que são de vocês. Está nessa rede de vocês. Pescado com o barco de vocês. Mas quem é que proveu o peixe? Quem é que disse lança a rede do lado direito? Se entendemos isso.
Meu irmão, minha irmã, o tempo que eu tenho e do qual eu oferto a Deus, eu oferto a Deus porque eu tenho, porque Deus me deu. Você entende isso? Quando eu coloco o meu dízimo no altar, eu coloco o dízimo daquilo que eu tenho, mas aquilo que eu tenho porque Deus me deu, eu dou porque Deus me deu. Será que entendemos isso? Será que nos sustentamos em Cristo? Meus talentos, eu coloco no altar do Senhor porque o Senhor me deu. Eu coloco a minha saúde no altar do Senhor, sabe por quê? Saúde ninguém compra. Só Deus pode dar saúde. E enquanto Ele dá a minha saúde, eu oferto da minha saúde ao Senhor. Eu oferto da minha saúde, que é minha, mas é minha porque Ele me deu. Sustente-se em Cristo, integrando-se à obra dEle, integrando-se à comunhão, vivendo essa obra, a igreja, essa provisão que sacia. E a igreja é o grande lugar, comunhão em Cristo, na palavra, no Evangelho, o grande lugar. Venham comer, venham. Cristo é aquele que nos oferece o que nós precisamos, a nossa fome, o grito do nosso espírito. Cristo é que tem a resposta e o alimento. Quem é que diz venha comer? O Cristo ressurreto. Sim, sofreu na cruz por nós, mas agora é ressurreto. Venham comer, então, é um chamado para uma comunhão eterna com aquele que venceu a morte. Não é aquela madrugada apenas na praia, para sempre. Venham comer sempre de mim, o ressurreto. Venham. Minha vida com vocês e a sua vida em mim é para sempre. Venham. E diz o texto que ele se aproximou e ele deu do pão e ele deu do peixe. Até quando você vai caminhar faminto e querendo então se sustentar naquilo ou naquele que não pode lhe sustentar? Até onde você vai? Enquanto esta vida corre de uma forma muito escura, hora de você vir e entender que o sustento você vai encontrar somente em Cristo Jesus. Esta noite você possa dizer sim, Senhor, eu também vou comer, eu preciso do teu sustento, a minha vida é tua. Vamos orar, na presença do Senhor.